Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, considerando hoje o terceiro trecho desse capítulo. Vamos então para o versículo 10 até o versículo 14. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta e você possa acompanhar comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Versículo 10 diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Jesus continua a ensinar os seus discípulos. O tema aqui é o tema da humildade no contexto do discipulado, ou seja, Jesus está ensinando os seus discípulos, está ensinando sobre o discipulado, o comportamento, a vida do discípulo, e Jesus usa a expressão pequeninos para se referir a pessoas da fé. Pequeninos aqui talvez seja também uma expressão que se refira justamente a essa humildade, a essa posição de humildade que o discípulo tem ou deveria ter, naturalmente. Então, pequeninos aqui não é necessariamente uma referência a crianças, mas aqueles que são pequeninos na fé, pequeninos dentro do reino de Deus, aqueles que são salvos, mas que talvez por algum motivo ainda estejam com algumas dificuldades, talvez por sua fé inicial ainda passem por dificuldades e problemas. Então Jesus diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Não considere aquelas pessoas que são, por exemplo, neófitos, novos na fé, pessoas que estão iniciando a carreira cristã. Não considerem essas pessoas como pessoas dignas de desprezo, pessoas que são pequenas. Não devemos desprezar nenhuma pessoa dentro do reino de Deus, por mais simples, por mais humilde que essa pessoa seja. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, infelizmente, como nós vemos isso muitas vezes, como nós percebemos em algumas pessoas uma atitude de desprezo com relação a outras dentro da igreja. Talvez aquelas pessoas que são humildes, literalmente, são pessoas mais pobres, mais simples, que são às vezes desprezadas pelos mais abastados. Ou talvez, e essa aqui é a referência mais direta, o desprezo que pode acontecer de alguns que são mais maduros na fé e a impaciência de alguns que são mais maduros na fé com relação àqueles que estão iniciando a sua caminhada com Jesus, a sua caminhada de fé. Jesus está alertando especificamente dizendo: não desprezem a nenhum. Veja, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, nenhum deles. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Essa menção de Jesus aqui parece ser um pouco fora do esquadro, mas na verdade Hebreus 1,14 diz que os anjos estão ao serviço dos santos. Aqui, essa afirmação de Jesus
parece indicar a mesma coisa, não é? De igual maneira, os anjos no céu são servos desses aqui, mesmo que aos olhos humanos eles sejam pequenos na fé. Mesmo que aos olhos humanos eles sejam menores, sejam iniciantes, tenham ainda uma fé pequena ou uma maturidade pequena, eles são igualmente vistos por Deus e recebem o mesmo tratamento de Deus. Jesus diz lá em Tiago, aliás, o apóstolo Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas para com Deus. Não existe maior ou menor, mais importante, menos importante no reino. Certamente não existe para com Deus distinção entre aqueles que têm maiores posses, maior quantidade de dinheiro e aqueles que são mais humildes. Jesus não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. Ele veio salvar igualmente todas as pessoas. A interpolação do versículo 11, embora seja um texto que está aqui entre parênteses, talvez seja um texto entre parênteses na sua Bíblia também, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Essa é uma verdade latente. Todas as pessoas estão perdidas diante de Deus e estão na condição de pecadores. Nós também estávamos quando Jesus nos alcançou. Você também estava quando Jesus te alcançou e estendeu a sua mão de misericórdia. E talvez você que esteja me ouvindo ainda esteja nessa condição de pecador. E eu quero dizer para você que você está na posição em que todos nós um dia estivemos, pecadores que necessitam da graça de Deus, pecadores que precisam da misericórdia do Senhor, pecadores que precisam da salvação que Jesus veio estender e estende e oferece hoje de forma igual a todas as pessoas, porque o problema de todas as pessoas não é social. O problema de todas as pessoas não é material, não é de dinheiro, não é de condição social. O problema das pessoas é um problema moral. O seu problema é o mesmo problema que eu tinha quando aceitei a Jesus. É o pecado. E nós precisamos entender isso e entender que não podemos desprezar nenhum tipo de pessoa na igreja. Veja que Jesus usa como exemplo a famosa parábola daquele pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas e que uma delas se desvia. E aqui nesse contexto, esse desvio da ovelha é o desvio de alguém crente em Jesus. De um pequenino, talvez por causa da sua falta de maturidade, que se desvia. Então nós estamos falando de alguém que conhece o Senhor e que se desvia por um tempo do caminho. Veja então a atitude do próprio Deus em relação a essa pessoa, nesse exemplo trazido por Jesus. Verso 12 diz assim: que vos parece? Jesus pergunta: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? A pergunta é retórica e a resposta é óbvio que sim. É óbvio que o pastor vai deixar as 99 que estão lá guardadas, talvez com o auxílio de outros pastores, de outros auxiliares, e vai atrás daquela que se desviou. Ele vai atrás daquela que está desgarrada, daquela que se extraviou. O sentido aqui é claro, e a ilustração que Jesus está trazendo é sem dúvida do grande amor de Deus, e talvez até mesmo do grande amor de Deus que se humilha e vai atrás das 99. Nós temos até aquela música que ouvimos sempre, talvez você conheça, impressionante, insondável, o grande amor de Deus, que deixa as 99 e vai encontrar aquela que está perdida, que está desgarrada. Talvez essa desgarrada, talvez essa perdida, talvez essa desviada seja você que esteja me ouvindo nesse programa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Talvez você já tenha
provado do amor de Deus, talvez você já tenha estado na igreja, já tenha feito parte da comunhão de uma igreja, mas por algum motivo, talvez justamente por alguém que tenha te tratado mal, talvez por algum acontecimento você tenha se afastado do aprisco. Talvez você tenha se afastado das outras ovelhas e esteja hoje numa situação de abandono, numa situação de afastamento. Mas o texto é claro em dizer que Deus quer você de volta. O texto é claro em dizer, e Jesus deixa claro, que o pastor vai atrás daquela ovelha que está desgarrada, daquela que estava perdida, e ele a traz de volta e ele coloca junto das outras. E não somente isso, mas esse pastor, ele vai sentir alegria. Veja o verso 13: se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. A vontade de Deus, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é que todas as pessoas se salvem. Sim, é fato. Ele sabe que nem todos vão se salvar. Ele sabe que, infelizmente, muitas pessoas hoje são rebeldes e não querem reconhecer a necessidade que elas têm de Deus, a necessidade de salvação. Mas o grande amor de Deus é um amor tal que o faz buscar todas as pessoas. É um amor tão grande que faz correr atrás daqueles que estão afastados, que estão desgarrados, aqueles que Ele deseja que estejam de volta no aprisco, que estejam de volta com as outras ovelhas. Nós temos então algumas implicações importantes desse ensino, trazidas de novo pelo nosso autor, o Craig Blomberg. Em primeiro lugar, Deus toma a iniciativa de buscar o perdido. Deus se humilha até mesmo ao ponto de ir buscar aquele que se afasta dele. Em segundo lugar, o resgate dessas pessoas deve causar alegria e celebração. Em nós, o resgate daqueles que são perdidos não devem causar em nós outra atitude, senão a atitude de alegria, porque essas pessoas foram resgatadas. E em terceiro lugar, a fidelidade da maioria não deve nos fazer ignorar alguém que está perdido. Nós temos que ter uma preocupação por aqueles que estão afastados. Nós não devemos nos contentar apenas com aqueles que estão perto de nós e que estão no aprisco, que estão na igreja, que estão partilhando das coisas boas, mas nós devemos nos lembrar daqueles que um dia estiveram conosco e que por algum motivo se afastaram. Devemos nos preocupar com elas, e devemos estender a graça e a misericórdia de Deus, correndo atrás, assim como Deus faz, daquele que está perdido. Nós vamos continuar a falar dessa temática e vamos agora falar da questão do perdão, mas isso só no nosso próximo encontro. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.